Shalom, meus irmãos, a graça e a paz. Aqui, pastor Ilmar Sater César, ao vivo de Caldas da Rainha, diretamente do estado de Leiria, Portugal. Falando aqui da Igreja ADEF, Assembleia de Deus Fogo para a Europa. Ela foi fundada e é dirigida pelo pastor Abraham Robson Ferreira. Estamos já em 7 países, mais de 30 igrejas. Aqui falamos pelo Centro de Excelência da Educação Cristã, CEEC, e também pelo Centro Bereshit de Cultura, que nós criamos no Brasil em 1992. E ano passado nós aposentamos, ano passado foi 2022, aposentamos pelo estado de Minas Gerais como professor e jubilamos no Ministério Tabernáculo depois de 35 anos de trabalho, e aqui estamos na Europa fazendo a obra do Senhor. Estamos gravando as aulas aqui do curso de especialização bíblica Pentateuco Êxodo. Essa é a primeira matéria do curso de Êxodo. Essa matéria chama Moisés, primeira parte, Moisés, parte inicial. Vamos começando então dizendo como é o vocábulo Moisés. Da onde veio esse nome? Há controvérsias, né? Moisés, vocês sabem muito bem que ele foi nomeado, só levou o nome dele, a princesa, no caso seria Hatshepsut, que teria dado o nome a ele. Ela só deu o nome depois que ele foi entregue a ela. Lembra do caso que aconteceu? Estava o faraó matando as crianças, a Joquebede e o Anrão, que são os pais dele, esconderam por 3 meses, depois colocou no cesto, a princesa achou, a Miriam chegou e falou assim: eu posso arrumar alguém que toma conta do menino para a senhora. E então levou para a própria mãe, a própria Joquebede criou o seu menino. E até desmamar, com certeza, né? O desmamamento, segundo a Bíblia, tem 2 hipóteses, ou é 3 anos ou 5. Vamos pensar que seja 5 anos. Então ela teve 5 anos, Moisés teve 5 anos com o nome de menino, né? O menino, porque quem deu o nome a ele era a mãe oficial dele, que adotou, era a princesa, filha do faraó, né? Então o nome seria egípcio. Então da raiz egípcia nós temos 2 nomes que encaixam aí. As letras MS, que seria M, né? E o S no hebraico, que seria o Mem e o Shin. Seria criança, uma hipótese, ou então uma terminação M e NS seria filho da água. Esse nome era usado lá, você tem Ramsher, né? Moshe, Ramsher, Ramsés, Ramsher, Moshe, que é o nome dele, né? Então, por esse lado, se entender que seja uma terminação egípcia, nós teríamos então filho da água. Mas pensando no hebraico, né, que foi escrito o livro em hebraico, nós temos Moshe, e Moshe é tirado da raiz verbal Mem, Shin, Re, tirar. Esse verbo foi usado uma vez só, verbo tirar. Então seria aqui que foi tirado das águas, né? Esse nome Moisés, ele aparece no total de 846 vezes na Bíblia Sagrada. 766 vezes na Bíblia hebraica, no Velho Testamento, mais 80 vezes no Novo Testamento, com o nome de Moses. Até o nome em inglês é assim, né? Moses. Moses quer dizer na língua grega que foi tirado. Aparece a maioria em Atos, 19 vezes em Atos, 13 em João, 11 em Hebreus. No aramaico também tem uma vez a palavra Moshe, no aramaico, em Esdras 6, 18. E nós temos então esse nome 766 vezes no Velho Testamento, sendo que a maioria deles é no Pentateuco, né? Dessas ocorrências. São 649 ocorrências no Pentateuco. E somente em Êxodo e Números nós temos 528, praticamente 80%, né? Levítico tem 84 vezes, Deuteronômio 37. Em Gênesis não aparece esse nome Moisés. Os nomes mais usados da Bíblia, nós sabemos muito bem que primeiro é Davi, com 1031 vezes aparece o Novo e no Velho Testamento. Depois Jesus, 960 vezes no Novo Testamento. E o terceiro é esse aqui, Moisés. Moisés está com 846, com mais um embaixo aqui, né? 7, que tem uma vez no aramaico. Depois vem Cristo com 536 vezes, Saul 391, João 378 e Abraão, e vai por aí afora. Então, recapitulando, Êxodo capítulo 2, versículo 10, Moshe, né? A vida de Moisés tem algumas fases. E essas fases são as seguintes fases. Eu destaquei aqui 7 fases na vida de Moisés. A primeira fase é do 0 aos 3 meses. É o tempo que ele está escondido em casa, né?
Anrão e Joquebede, lembrando que Anrão é sobrinho de Joquebede é filho de Levi. Levi é pai de Gerson, Coate e Merari. Coate é pai de Anrão, Anrão é pai de Moisés. Então ele é tia dele, né? Tia-avó. Né? Mas nasceu no Egito, como também o Anrão nasceu no Egito. Quem veio foi Levi, Gerson, Coate e Merari. Hebreus capítulo 11, 23, diz que escondeu por 3 meses. Atos 7, 20, Estevão no seu famoso discurso, antes de ser apedrejado, também fala isso. Segunda fase da vida de Moisés é de 3 meses a 5 anos, quando ele seria desmamado. Quando ele passa, então, ele é entregue para a rainha, e a rainha coloca o nome dele de Moshe. 3 meses a 5 anos na casa da mãe. Né? Ele fica, então, primeiros 3 meses escondido, depois ele coloca no cesto, é recebido pela rainha, devolvido para a mãe. Segunda fase de 3 meses a 5 anos. Êxodo 2, versículo 9 e 10. A mulher, então, tomou o menino e o criou. A palavra criar aí é o verbo nuk. Nuk é o mesmo verbo usado para dar de mamar. Ela deu de mamar. É um rapá que legômena, quer dizer, uma palavra que aparece uma vez só no texto hebraico aqui, essa palavra nuk. Mas ela vem do verbo yanak. Yanak que gera a palavrinha yonek, que é o menininho bebezinho que está mamando, é o yonek, que vem do verbo yanak, que é dar de mamar. Terceira fase da vida de Moisés, de 5 anos a 40. É quando ele está no palácio. Ali diz Atos 7, 22, diz Estevão que ele aprendeu toda a ciência do Egito. Então ele era formado em tudo que existia ali, né? Aprendeu as artes militares, né? Aprendeu a desenvolver astronomia, geodésia, cartografia, história do Egito, tudo do Egito. Ele tomou um banho de civilização egípcia, que era a maior potência do mundo naquela época, dos 5 aos 40 anos. Então, é aí que ele leva o nome de Moisés. Né? Quarta fase é 40 a 80. É quando ele vai visitar um dia o povo dele. A mãe dele esteve com ele, a mãe verdadeira Joquebede, esteve com ele durante 5 anos. Né? E naqueles 5 anos ela inculcou na mente dele. Né? Ela inculcou toda a cultura hebreia, toda a história dos ancestrais de Levi, que era o pai dela, de Jacó, de Isaac, de Abraão. Né? Então ele tinha aquela ligação com a civilização hebraica, né, judia. Essa é a terceira fase. A quarta fase, essa aqui nós estamos falando é a quarta fase, né? É quando ele então ele vai para Midian, dos 5 a 40 ele está no palácio, agora a quarta fase dos 40 a 80. Depois que ele mata, primeiro ele mata um camarada que está prejudicando, um capataz que está ferindo, né? O original diz ferindo o servo hebreu, e aí depois, no outro dia seguinte, os próprios conterrâneos dele falam, nós vimos você matando o sujeito aí. Ele fica com medo e foge, né? Não precisava disso, porque ele era um príncipe, né? Ele passaria facilmente uma boa desculpa diante de Faraó, né? Que matou um capataz egípcio, um camarada de 2ª e 3ª categoria. Então, a quarta fase da vida dele é dos 40 a 80 anos, é relatada em Hebreus 11, 24, quando ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E Atos 7, 29, quando ele era estrangeiro na terra de Midian. Lá ele vai ser pai de 2 filhos, né? Gerson no início e depois Eliezer mais no final. E depois a quinta fase é quando ele encontra a sarça ardente no Sinai, dos 80 anos. Nessa fase de 80 anos ele tem a visão de Yahvé, né? Lá no Alto Sinai, Atos 7, 31 e 32. Quando Deus e Yahvé se revela a ele, mostra os sinais a ele e manda ele ir resgatar o povo. Aí vem a sexta fase. É quando ele chega no Egito, 80 a 120 anos, né? Essa fase de 80 anos, ele vai para o Egito para fazer o resgate do povo. E a sexta fase é do 80 a 120, quando ele vai passar no deserto. Ele vai dirigir o povo durante 40 anos, quando ele é príncipe libertador, Atos 7, 35. E a última fase dele é a morte dele, no ano 40 do Êxodo, no 11º mês, né? Ele escreve Deuteronômio, faz o seu discurso e morre no final do mês. Então, morreu, vamos pensar, no primeiro dia do 12º mês. É feito um luto de 30 dias e depois Josué assume e começa a jornada no primeiro dia do mês segundo, no mês primeiro, que é a Abib. Depois vai atravessar o Jordão no dia 10, fazer a Páscoa no dia 14, já em Gilgal. Então, ficamos por aqui. Fica na paz. Tchau, tchau.